Oi, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é sobre origens da humanidade. Bom, temos algumas teorias, né, com a origem do ser humano aí de acordo aí, né, com algumas crenças, algumas pesquisas. Então temos algumas teorias da origem do ser humano. Essa primeira aqui é relacionada à Bíblia, tá? Que está no livro de Gênesis. E ela tem o nome de criacionismo. Essa teoria, ela defende que a ideia de todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram criações, né, de um Deus. Então, ela é baseada na Bíblia. E, né, em contrapartida disso, né, temos a origem do ser humano aí pela teoria do evolucionismo, né, que é a teoria mais aceita, né, para a explicação aí da origem do ser humano. Ele é baseado nos estudos de Charles Darwin, que afirmou aí essa teoria, né, de acordo com os ideais e pesquisas dele no século XIX, que o ser humano e todos os seres vivos presentes aí são resultados de um longo processo de evolução. Então ele acreditava, né, que os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente. Sendo assim, só as espécies capazes de se adaptarem, né, no ambiente aí conseguiriam sobreviver. Então, segundo eles, né, segundo ele, esses seres humanos e macacos teriam uma descendência aí, né, um ancestral em comum. Então, ele achava, né, que o ser humano ele ia vivendo aí no meio da natureza. O ser humano não, né? Os ancestrais aí do ser humano, né, os seres vivos, digamos assim, eles iam passando por processos e aqueles que eram mais resistentes, né, que conseguiam se adaptar na natureza, conseguiam aí uma evolução, que no caso aí ele dá o exemplo aí dos primatas. Bom, os primeiros hominídeos, né, foram os nossos antepassados. Então, eles eram chamados de hominídeos e eles já possuíam aí algumas características mais humanas. Tudo isso aconteceu há cerca de 2 milhões de anos, né, dentro dessa família aí dos hominídeos, e surgiu também um gênero chamado Homo. Essa evolução do gênero Homo é conhecida por meio dos estudos dos fósseis, né, de ossos aí que foram encontrados pelos paleontólogos, né, os pessoais aí, o povo, né, que estuda esses fósseis. E esses fósseis, eles foram encontrados na África. Lembrando que a gente, né, já estudou, inclusive, que a África é o berço da humanidade, né? Porque os primeiros seres humanos aí foram encontrados na... Os primeiros seres humanos não, né? Os primeiros fósseis aí foram encontrados na África. Bom, aqui a gente tem um fóssil chamado Australopithecus, né, que viveu há cerca de 3.000,5 milhões de anos. Ele caminhava sobre dois pés, ou seja, era chamado de bípede, e ele alimentava-se basicamente de vegetais e era pequeno. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher e foi chamado de Lucy. Bom, aqui temos, né, o Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo. Viveu há cerca de 2 milhões de anos na África, foi chamado de Homo habilis no sentido de habilidade, né, habilidoso,
por ter construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira utilizados na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Aqui a gente tem a reconstrução, né, de um Homo habilis, essa aqui que parece um macaco, né? Praticamente era um macaco, um primata, que foi aí tendo os seus avanços, né, as suas evoluções. E essa outra aqui, que é um crânio, né, do Homo habilis, que tá no museu, né, lá do... eu não sei que museu que tá não, mas tá no museu aí. Enfim, mas é um crânio aí que foi encontrado. Também temos o Homo erectus, temos as imagens aí, né, que ele é o descendente direto do Homo habilis, caminhando aquele de um jeito mais ereto, mais reto, daí o seu nome, né, Homo erectus. Ele também aperfeiçoou instrumentos de pedra com os quais ele caçava animais bem grandes. Foi o primeiro homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa. Então aqui temos o Homo erectus, né? Um crânio aqui que foi encontrado, e aqui é do Homo erectus em construção, né? Que foi uma reconstrução artística para a gente ter uma noção de como que era aí esses hominídeos. Aqui já temos o Homo sapiens neandertal. Aqui temos, né, o crânio do neandertal, e aqui temos ele reconstruído aí, né, pra gente ter uma noção de como era esse Homo sapiens neandertal. Bom, ele já tinha mais características aí, né, semelhantes aos outros que estavam avançando. Eles tinham manias, né, costumes de enterrar os seus mortos, né, demonstravam um desenvolvimento do raciocínio lógico, né, tinha uma complexidade aí para conseguir pensar, né, em tudo que ia fazer e por aí vai. Bom, essa imagem aqui já é uma comparação, né, do Homo sapiens neandertal e do Homo sapiens sapiens. Aqui como diz, né, e que indicam aqui que o volume do crânio do Homo sapiens neandertal é igual ao maior, né, do Homo sapiens sapiens. Lembrando que o Homo sapiens sapiens tem a referência da espécie humana atual. Então já tem alguns avanços aí, algumas características bem mais avançadas, apresentam faces e dentes menores, né, do que outros primatas. Então aí já tem algumas diferenças, né, que é bem parecido aí com a espécie humana. Bom, aqui, né, como eu disse, do Homo sapiens sapiens, que era a espécie que fazemos parte, surgiu há cerca de 100 mil anos na África por meio de migrações, ocupou todos os continentes da Terra e até mesmo fora dela, né? Adaptou-se aí a qualquer ambiente. Então, desenvolveu fala, escrita, capacidade de refletir, pensar, né? Ter aí os seus atos, além de outras inúmeras habilidades, né? Que temos hoje. E seguindo aí, né? Temos a pré-história, que tem alguns períodos aí. E a gente vai começar pelo período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Período, né, paleolítico é a história da humanidade que vai a cerca de 2 milhões, ou melhor, que aconteceu há cerca de 2 milhões
atrás até o desenvolvimento da atividade agrícola. Então, era formado por grupos humanos que eram caçadores e coletores. Eles viviam, né, da pesca, da caça, coleta de vegetais, produziam suas ferramentas, eles batiam nas pedras, né? Ou seja, batiam uma nas outras até conseguir lascar essas pedras para formar aí algumas ferramentas, como os machados, lanças, agulhas, e também usavam ossos na fabricação de ferramentas. E no período paleolítico, eles eram considerados nômades também, por eles ficarem atrás da pesca, caça, coleta, eles ficavam mudando de um lugar para o outro. Então, quando muda de um lugar para o outro, é chamado de nômade. Aqui, como eu já disse, né, grupo nômade, ou seja, eles não tinham moradia fixa, ficavam mudando de lugar para procurar um meio de sobrevivência, né, o que mais se adequavam a tudo isso. E no final aí, né, desse período paleolítico, que os humanos começaram a dominar a técnica do fogo. E com a técnica do fogo a vida começou a mudar muito, porque o fogo, né, ajuda em muitas coisas. Espanta animais, consegue cozinhar os alimentos, assar, né? E ajudava a sobreviver também em regiões mais frias. E ajudava também como uma forma de iluminar ali o lugar que eles estavam. Bom, aqui temos a escultura do período paleolítico. Aqui temos a deusa Vênus, tá? Representada aí nessa imagem. E a deusa Vênus é representada por uma mulher grávida, que é essa imagem que tá aqui. Os humanos, nesse período aí do Paleolítico, já produziam a arte, sendo muito comum em estátuas, né, femininas, como eu disse aí da Vênus, tá? Que é um exemplo aí. A Vênus é uma deusa da fecundidade e sexualidade, ou seja, ajudam aí as mulheres, né, a engravidar. Ajudavam, né, de acordo com a crença. Bom, temos também as pinturas rupestres, nesse período aí da pré-história. Vamos ver bastante sobre isso. Além dos utensílios, vestígios, né, dos grupos dos caçadores-coletores, também foram encontrados essas pinturas rupestres que eram feitas em cavernas, tá? Em algumas dessas figuras aparecem figuras humanas, algumas como mãos abertas, né? Símbolos de animais, mamutes, cavalos e tudo mais. Aqui temos alguns exemplos, né? Outros exemplos aí de pinturas rupestres que tá lá no Piauí, em cavernas lá, né? Creio eu, não sei, ou em algum museu. Bom, isso está exposto em um museu mesmo, lá no Piauí, pintura rupestre na Serra da Capivara. E aí tem desenhos, tá vendo? Pessoas, né? Pode ser o grupo aí em que viviam, animais com filhotes, então dá pra ver bastante aí a interpretação de cada figura aí. Aqui já temos o período neolítico ou idade da pedra polida. Nesse período aí do neolítico, que foi há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, né? Esse AC aí que eu já disse, que significa antes de Cristo, o ser humano ele foi aprimorando aí as técnicas de produzir ferramentas de pedra,
né, ele começou aí a deixar mais afiada essas pedras, a polir, aumentando a eficiência aí de todas essas armas e ferramentas. Porém, o acontecimento que marcou o início do Neolítico foi o desenvolvimento da agricultura, que ficou conhecida como Revolução Agrícola. Aqui temos um pouco da Revolução Agrícola, né? Que foi grupo de agricultores e pastores. Então, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática, onde as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam a parte da superfície terrestre recuaram. Então, os animais acostumados a ficar em climas frios desapareceram e a carne tornou-se menos abundante ali, né? A carne se tornou bem escassa. Então, isso forçou os humanos, né, que viviam naquela região, a buscar outras fontes de alimentos. Então, com toda essa escassez aí da carne, né, com toda essa mudança climática que aconteceu e tudo mais, foi desenvolvida a técnica da agricultura e os agrupamentos humanos começaram a domesticar os animais como cachorros, cabras, ovelhas e bois. E também acredita-se que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura. Então, eles começaram a criar algumas coisas, né? Eles começaram também a ficar nos locais que foram chamados de sedentários. Então, eles não eram mais nômades. Agora, eles tinham uma moradia fixa, conseguiam criar as suas coisas, a sua agricultura e tudo mais. Então, esses seres humanos, eles passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam se mudar constantemente em busca da caça e da coleta e tudo mais. E tinha também a divisão do trabalho. Nessas aldeias, o trabalho era dividido por idade e sexo. Por exemplo, as mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pela criação das crianças. Os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da segurança do grupo. Já idosos e crianças não trabalhavam. Aqui mostra, né, alguns utensílios, como que era, como que eles usavam aí, né, para fabricar as coisas. Aqui já mostra a imagem bem maior, né, que fala dos utensílios agrícolas desse período neolítico aí, como eles usavam. Também tinham a especialização do trabalho, que foram tendo aí novas tecnologias, né, como o arado puxado por animais, né, para ajudar nas plantações aí, e novas técnicas, né, de adubação, para deixar o solo melhor para plantar as coisas, mais fértil, a irrigação do solo, né, o método para molhar o solo, para ajudar na cultivação dos alimentos. E tudo isso ajudou, né, colaborou na produção de alimento e foram formando cada vez mais sociedades, né, tribos aí e tudo mais. E além disso, algumas pessoas também puderam se dedicar a outras atividades, como carpintaria, produção de cerâmica, como esse vaso aqui, né, que tá na foto, metalurgia, né, metais aí, construções de casas, tecelagem, e foram dividindo aí os trabalhos entre si. E com isso, com esse crescimento aí de trabalhos, alimentos, pessoas, começaram a trocar os produtos, né, que eles produziam aí. Então, trocavam um produto por outro. Então, por exemplo, tal pessoa precisava de um produto, ela ia e trocava com outra pessoa, sei lá, por um alimento, por um cachorro, por um boi, ia trocando. E isso acabou surgindo o comércio, né? Toda essa troca.
E de acordo, né, com essa divisão do trabalho, acabou aí surgindo o comércio e aumentou a população, aldeias, e aí acabou tendo a necessidade de conquistar cada vez mais terras, né, para cultivar, para conseguir ter aí um bom resultado. Então, essas pessoas acabaram começando a disputar os territórios, né? Porque um queria um território X, o outro também queria, porque era um território melhor. Então, acabavam tendo essas disputas. Então, acabaram criando o chefe da aldeia, né? Então, eles. Então, o chefe aí, né, que acabava vencendo as outras pessoas, que era considerado mais forte, virava o chefe, né, que passou a ser chamado de rei. Então, ele fazia algumas exigências, como, por exemplo, as pessoas que eram submissas a ele tinham que pagar impostos, né? Ele controlava algumas coisas, controlava o poder, né? Controlava tudo. Então, assim foi surgindo os primeiros estados. O rei passou a viver em uma construção chamada de palácio e a ter um grupo de funcionários reais. E aqui temos, né, a outra fase, que é a Idade dos Metais. Então, por volta do ano 7000 a.C., alguns seres humanos, né, desenvolveram aí a metalurgia, ou seja, começaram a produzir alguns instrumentos de metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado principalmente para fazer utensílios e enfeites, né, pois era pouco resistente. Por volta de 3000 a.C., da mistura do cobre com o estanho, surgiu o bronze, que era bem mais resistente. E tempos depois, o humano acabou conseguindo fundir aí o ferro, que ficou ainda mais resistente. Aqui é uma lâmina de espada curta de bronze, tá? Essa imagem aqui, que eles usavam como utensílio. Aqui explica, né, como que era a fundição aí do cobre. Então tem as fases aí, né, de toda essa fundição dos metais. Bom, aqui temos uma tumba que está lá na Bulgária, bem antiga, que mostra aí, né, o primeiro ouro trabalhado no mundo, que foi datado a 4600 anos antes de Cristo. Aqui podemos ver o ouro e alguns utensílios que foram enterrados com essa pessoa aí, né, que foi enterrada aí.